Boa tarde. Hoje nós vamos falar, um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela foi um conflito, de proporções globais, que aconteceu entre os anos de 1939 a 1945. Foi caracterizado, como um conflito em estado de guerra total. Segunda Guerra Mundial fez aliados e eixo enfrentarem-se na Europa, na África, na Ásia e na Oceania. Após 6 anos de conflito, mais de 60 milhões de pessoas morreram. A Segunda Guerra, Mundial, ela foi estabelecida de 1939 até 1945, resultando na morte de 60 a 70 milhões, de pessoas. O conflito, ele teve como estopim a invasão da Polônia pelos alemães em 1º de setembro de 1939. A guerra, ela iniciou-se na Europa e se espalhou na África, na Ásia, na Oceania e contou, com o envolvimento do Brasil. E ela pôde ser organizada em 3 fases, distintas. A fase da supremacia alemã, fase em que as forças elas estavam equilibradas, e a fase que marcou a derrota, no eixo. Os grupos que se enfrentaram na guerra foram os aliados: Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. E no eixo, Alemanha, Itália e Japão. Este conflito, ele ficou marcado para uma série de acontecimentos importantes, como o massacre de Katyn, o Holocausto, o massacre de Babi Yar e o lançamento de bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. A Segunda Guerra teve fim em 2 de setembro de 1945, quando os franceses assinaram um documento, que reconhecia a sua rendição, incondicional, aos americanos. Os nazistas renderam-se aos aliados em maio de 1945. A Segunda Guerra Mundial teve como grande causa o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista. Essa postura, da Alemanha refletia diretamente a ideologia dos nazistas, que haviam alcançado o poder da Alemanha em 1933. A ação dos nazistas resultava em grande parte da insatisfação de uma parte radicalizada da sociedade alemã com o desfecho da Primeira Guerra Mundial. Ao final, da Primeira Guerra Mundial, consolidou-se fortemente, na sociedade alemã uma ideia de que a derrota na guerra havia sido injusta. Somado a isto, também uma grande humilhação que a Alemanha sofreu com o Tratado de Versalhes, acordo que pôs fim à Primeira Guerra e que proibia a Alemanha de ter navios, aviões de guerras. Limitou-se
ao número de 100.000 soldados de infantaria, obrigando a nação alemã a pagar uma indenização altíssima e a entrega de suas colônias para aqueles que as derrotaram. E para piorar a situação, na década de 1920, durante a República, de Weimar, a Alemanha, ela encarou uma crise econômica duríssima, que trouxe o país à falência. Essa crise foi agravada com a crise de 1929, que, por sua vez, reforçou a crise da democracia liberal e fomentou movimentos autoritários e fascistas pela Europa. O fascismo italiano e o nazismo alemão são os grandes exemplos. Os nazistas ocuparam o poder da Alemanha em 1933 e Adolf Hitler, o líder do partido nazista, iniciou uma campanha de recuperação da Alemanha, de doutrinação da população e de perseguição às minorias. A Alemanha, ao recuperar a sua economia, partiu para um desafio claro, contra as determinações do Tratado de Versalhes. Franceses, ingleses, nada fizeram, pois temeram que um desafio aos alemães poderia levar a Europa a uma grande guerra. À medida que a Alemanha fortaleceu-se militarmente, Hitler deu início ao seu expansionismo territorial. A ideia de Hitler era concluir o espaço vital que os nazistas tanto almejavam. Esse conceito consistia basicamente em formar um império para a Alemanha em territórios que historicamente haviam sido ocupados pelos germânicos. Seria o Terceiro Reich, um império dedicado exclusivamente aos arianos, ideal de raça pura dos nazistas, e que sobreviveria, da exploração dos eslavos. O expansionismo germânico ocorreu em 3 momentos distintos. Inicialmente, foi realizada a invasão e anexação da Áustria, evento conhecido como Anschluss, e que ocorreu em 1938. Em 1939, os alemães manifestaram o interesse de invadir e anexar os Sudetos, região da Tchecoslováquia. Após negociações conduzidos para britânicos, franceses, os alemães tiveram autorização para anexar os Sudetos e acabaram anexando quase toda a Tchecoslováquia. Por fim, veio a Polônia. Este país do leste europeu havia surgido ao final da Primeira Guerra Mundial em territórios que
anteriormente pertenciam aos alemães e aos russos. A vitória de Hitler contra os poloneses endureceu-se em meados de 1939 e a invasão da Polônia, no entanto, não seria aceita pelos ingleses e franceses. Ambos os países haviam exigido de Hitler, durante a Conferência de Munique, que suas ambições territoriais encerrassem-se na Tchecoslováquia. Hitler, no entanto, não esperava que ingleses e franceses fossem reagir aos seus movimentos. Em 1º de setembro, ordenou a invasão da Polônia, utilizando como justificativa um suposto ataque polonês na fronteira com a Alemanha. Este ataque ele foi forjado pelos nazistas. Britânicos, franceses responderam à agressão acima contra a Polônia com uma declaração de guerra. Esse foi o início da Segunda Guerra Mundial. E agora nós vamos falar, sobre os combatentes. A Segunda Guerra Mundial houve o envolvimento, de centenas de países. Os participantes, eles podem ser agrupados em 2 grupos. No grupo aliados, que constava os principais Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. E no eixo contava com Alemanha, Itália e Japão. E ao longo da guerra, diversos outros países foram tomando partido e juntando-se a um dos 2 lados. Do lado dos aliados, lutaram o Canadá, o Brasil, a Áustria, a China, a Holanda e outros. No eixo, atuaram Hungria, Romênia, Croácia, e é importante mencionar que em diversos locais que os nazistas pisaram, houve colaboradores, e em outros houve resistência. Um símbolo, de colaboracionismo, com os nazistas foi um nazista da Noruega, que organizou um plano de invasão de seu próprio país com os alemães. E símbolo de resistência, contra os nazistas foram, por exemplo, os guerrilheiros da Bielorrússia, que organizaram forças nas florestas de seu país e atacaram por anos, sabotando os nazistas. Segunda, fases da guerra, A Segunda Guerra, ela pode ser dividida em 3 fases. Para o melhor entendimento, dos acontecimentos do conflito. Supremacia do eixo. Isso ocorreu em 1939 a 1941. Nesta fase, tornaram-se notórios o uso da Blitzkrieg e o conjunto de diversos locais
pelas tropas da Alemanha. Além disso, na Ásia, os japoneses conquistaram uma série de territórios destinados, dizimados por britânicos, franceses e holandeses. Nós tivemos o equilíbrio de tropas. Essa fase foi de 1942 a 1943. Nessa fase, os aliados conseguiram recuperar-se na guerra, tanto na Ásia quanto na Europa, e equilibraram-se com os alemães. Esta fase, ela ficou marcada pela indiferença de quem ganharia o conflito e derrota do eixo 1944 a 1945. Nessa fase, o eixo estava em decadência. A Itália foi invadida, Mussolini deposto. Os alemães e japoneses passaram a ser derrotados sucessivamente e ambos os países entraram em colapso. A guerra ela foi iniciada quando os alemães invadiram a Polônia em 1º de setembro de 1939. A partir deste momento, os alemães iniciaram a utilização de uma tática que destacou-se no conflito. A tática da guerra relâmpago. Consistia basicamente em uma tática em que a artilharia e infantaria fizessem ataques coordenados contra as linhas adversárias com o objetivo de abri-las. A partir da abertura das linhas, com a infantaria e os blindados faziam rápidas movimentações no território para penetrar na brecha que tinha sido aberta. E em 1439 a 41, os alemães eles conquistaram Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, França, Iugoslávia e Grécia. E nesse período, as conquistas aconteceram em uma velocidade assombrosa, o que fez com que os alemães, passando a dominar grande parte do continente europeu. Em 1941, a Alemanha ela parecia invencível e os alemães organizaram o seu plano mais ousado em toda a guerra, a Operação Barbarossa. Essa operação ela consistia em coordenar a invasão do grande adversário dos alemães na Europa, o bolchevismo soviético. Até este momento, ambas estavam em paz, pois em 1939 haviam assinado um pacto de não agressão, em que concordavam em não lutar entre si durante este período de 10 anos. A invasão da União Soviética aconteceu em 22 de junho de 1941 e o plano dos alemães era conquistar o país em 8 semanas. O fracasso dos alemães, neste sentido, destruiu toda e qualquer possibilidade de o fazerem em longo prazo, pois a Alemanha não tinha recursos
e nem dinheiro para uma guerra de longa duração contra os soviéticos. Então, os alemães tinham 3 objetivos: Moscou, Leningrado e Stalingrado. A capital soviética quase foi conquistada, né? Moscou, porque os alemães chegaram poucos quilômetros dela, né? Leningrado foi cercada pelos alemães durante 900 dias. E ela foi deixada, né, para morrer de fome. Os relatos sobre a fome, né, levou ao desespero, né, daquela população pela falta de alimento. O ponto-chave da Segunda Guerra Mundial aconteceu em uma cidade, né, do sul da União Soviética, que fica às portas do Cáucaso e à beira do rio Volga, Stalingrado. A conquista desta cidade era crucial para os alemães garantirem o controle sobre os poços de petróleo do Cáucaso, além de ser símbolo, a cidade que levava o nome do líder da União Soviética, Joseph Stalin. A luta em Stalingrado foi duríssima e estendeu-se de julho de 1942 a 1943. Antes de Stalingrado, os alemães haviam conquistado vários territórios da União Soviética, os países bálticos, Ucrânia, Bielorrússia, entre outros. Em Stalingrado, sofreram a derrota que iniciou a virada dos aliados.